Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai aprender como montar uma divisão de treinos perfeita. Muita gente tem dúvida, acha que existe uma divisão melhor para hipertrofia, existe uma divisão melhor para definição, mas não, isso depende de cada pessoa. E a gente como profissional precisa entender as ferramentas para manusear essa divisão da forma mais assertiva, para que a aluna ou o aluno tenha uma boa adesão à divisão e aos treinos e assim, consequentemente, tenha bons resultados. Então a gente vai entender um pouco mais sobre essas ferramentas, vai ver também algumas estratégias para não só colher essas informações, mas também para saber manuseá-las dentro do treino. Então acompanha. E o que você precisa saber para montar uma divisão de treinos o mais assertiva possível? Primeiro, dias disponíveis e tempo por sessão que a sua cliente tem. Resposta básica. Vai ser 5 vezes na semana ou só 3 vezes na semana? Vai ser um treino de 1h10 ou um treino de 45 minutos? Então, tudo isso vai depender de cada pessoa, né, de cada cliente. E aí vai te guiar de uma forma mais inteligente. Histórico de treinos de nível atual. Essas duas frases, né, essas duas palavrinhas, elas se conectam, porque, por exemplo, tu não vai ter o histórico de treinos de uma iniciante, só que tu vai identificar que, no caso, ela é iniciante. Isso é muito importante. Também a questão do histórico de treinos, por exemplo, se já for uma cliente que já treina, né, e ela vem de um treino, tu precisa ter esse treino anterior dela para tu ter uma base de como era que estava o volume de treino, por exemplo. O objetivo dela é hipertrofia, né, e aí o volume de treino dela para quadríceps estava super exagerado. Ela mesmo deu o feedback que não conseguia terminar o treino. Tava ali um volume de 25 séries, por exemplo. Tu não pode... 25 séries é muito. Para mim, acredito que 15 séries já tá bom. Só que tu não pode diminuir essas 10 de uma vez, porque tu tem que fazer um desmame. Porque senão pode ser que ela não tenha um estado tão efetivo, principalmente ali no começo, e pense em desistir. Então, por isso que é tão importante você receber esse histórico de treinos. Você também vai ter alguns outros feedbacks, né, de como ela gostava de treinar, como era a divisão anterior dela, se ela gostava, o treino anterior dela, ela conseguia terminar, tudo isso você vai perguntar mediante o treino que você recebeu. Então, por isso que é importante. E pirâmide de preferências nada mais é do que as preferências que a sua cliente ou o seu cliente tem. Também a questão de facilidade. Eu tenho mais facilidade para desenvolver quadríceps, só que o meu glúteo não sai do canto. E aí, claramente, o objetivo dela é glúteo, então tu vai diminuir um pouco das séries por quadríceps e focar em glúteo. Né? Ou seja, focar em glúteos na quantidade de séries, seja focar em glúteos na quantidade de treinos por semana. Então aí isso vai te direcionar muito mais. Aqui eu coloquei um exemplozinho de pirâmide, né? Aqui eu coloquei glúteos e dorsais no topo da pirâmide, que é onde você vai direcionar a maior parte das séries do treino. Isquiotibiais, deltóides e abdômen ali centralizado, né? Intermediário. E gêmeos, quadríceps, bíceps e tríceps, ela já tem mais facilidade. Então, tu já vai colocar ali, por exemplo, uma quantidade de séries base. Saindo disso, vamos aqui entender as diferentes disponibilidades. Né? Eu coloquei aqui uma base do que eu uso, o que dá certo comigo, que as minhas alunas me dão bons feedbacks. Primeiro, 2 vezes na semana não tem muito o que fugir. São 2 full-bodies. Né? São 2 treinos cheios ali, onde você vai tentar trabalhar a grande maioria dos músculos e usar muitos exercícios multiarticulares e tal para ganhar um pouco mais de tempo. Esse treino ele precisa de algumas estratégias também para não ficar um treino muito extenso, porque a aluna dificilmente vai conseguir encaixar esse treino. E eu vou te explicar aqui no próximo story algumas estratégias que você pode usar nessa questão de ganhar tempo. Estratégias inteligentes, estratégias que são validadas. Indo para 3 vezes na semana, eu considero lower, upper e full body. Segunda, quarta e sexta, lower, treino de inferiores, upper, treino de superiores e um full body para fechar a semana. Você pode fazer 3 full bodies também. Depende muito aí do objetivo também da cliente, né? De como ela prefere treinar, se ela gosta de um treino ali mais cheio, mais denso, mais dinâmico, ou se ela prefere um treino ali mais uma pegada musculação mesmo. Então essa estrutura vai depender do feedback dela e também do objetivo, né? Eu considero, por exemplo, um cliente que treina, que está buscando emagrecimento, que está ali no começo dos treinos, ali nos primeiros meses e tal, acho que seria mais interessante fazer 3 full bodies. Mas já numa cliente ali que está numa pegada mais definição, uma pegada ali mais hipertrofia, aí já seria interessante dividir, fazer pelo menos um treino ali de inferiores mais focado e também um de superiores. E então essa questão vai depender muito do feedback da cliente e do objetivo dela também. 4 vezes na semana, já dá para meter aqui lower, upper, descansa na quarta, lower, upper, quinta e sexta, e aí no sábado, se tiver tempo, ou mesmo na quarta-feira, incentiva ela a fazer um treino ali mais cardio. Você pode fazer também, caso ela não consiga, só consiga as 4 vezes de toda forma, fazer um cardio na quinta-feira,
né? Porque nesse exemplo aqui clássico, se ela só consegue treinar 50 minutos, ela só tem 4 vezes na semana e só tem 50 minutos para treinar. Então, basicamente, ela não vai conseguir fazer um treino cardio depois do de superiores, por exemplo, porque vai ficar muito curto o treino. Até dá, mas vai ficar muito curto o treino. Então, tu pode fazer o quê? Tu pode colocar um cardio na quinta-feira e na sexta-feira fazer um full body, que é basicamente uma junção desses dois treinos aqui da quinta e sexta. E estaria nessa primeira disposição. Então, também são estratégias que vai depender do objetivo, vai depender do tempo do treino, por isso que eu digo, aqueles três pontinhos, eles vão guiar 100% a tua escolha, né, para a divisão. E aí depende muito dessas respostas, claro. 5 vezes na semana, low E1, né? No caso eu divido aqui, eu dou uma ênfase, seja para quadríceps ou seja para glúteos. Eu gosto de começar a semana com o treino que ela dá prioridade. Ou seja, se ela quer ganhar mais glúteos, esse low E1 aqui vai ser com ênfase em glúteos. Up E1 na terça, low E2 na quarta, que aqui eu já coloco, se eu dei a ênfase no glúteo no primeiro treino, aqui eu já posso colocar quadríceps e posteriores. Ou mesmo só quadríceps, ou enfim, isso aqui eu consigo manusear. O Up E2, que pode ser igual ao do Up E1, com algumas mudançazinhas, ou pode ser com ênfase diferente. Por exemplo, o Up E1 ser com ênfase em dorsal e o Up E2 ser com ênfase em deltoides e tríceps, por exemplo, peitoral, ombro e tríceps. E na sexta-feira, né, colocar um low E3, que esse low E3 ele vai ser basicamente uma junção do low E1 e low E2, né, um inferior completo, digamos assim. E aí, no caso, vai depender também. Meu objetivo é glúteos. Tu pode fazer o low E1 e o low E3 com ênfase em glúteos, ou seja, vai ser um treino só, que ela vai repetir na segunda e na sexta. E aqui, no caso, tem alguma variação também, tu pode colocar um cardio na quarta-feira, e aí não usar o low E3, né? E vai depender também, né, do objetivo dela, do nível de treino dela, se ela de fato tá num nível já que o treino de 5 vezes na semana vai ser bom para ela, 5 vezes na semana de musculação, ou se ela ainda não chegou nesse nível, né? Porque eu acredito que isso aqui só vai acontecer lá para o sexto mês, que ela vai conseguir fazer 5 treinos densos mesmo, cheios de musculação. Né? Antes disso, eu acho que talvez possa ser um exagero. 6 vezes na semana, low E1, up E1, low E2, cardio na quinta, upper 2 na sexta e low E3 no sábado, que essa ordem aqui da sexta ou sábado pode depender mediante como a aluna prefere, né? Se ela gosta de ir no sábado fazer um treino de superiores ou de treino de inferiores, enfim, isso aqui você consegue manusear. Eu coloquei esse cardio aqui na quinta para que ela mantenha 5 vezes na semana de musculação e um dia ela faça ali um cardio, um treino ali mais tranquilo, uns alongamentos e tal. 6 vezes na semana de musculação aqui só vai ser mesmo no aluno aqui, ou que ela treina pouco tempo por dia, ou que ela tem um nível muito avançado. Eu acho que 6 vezes na semana de musculação ficaria um pouco não, ficaria puxado mesmo. Eu sou mais colocar esse cardio aqui e fazer 5 vezes na musculação e também tirar um dia ali para fazer um cardio, para dar uma descansada também nas musculaturas no meio da semana. Então aqui é um espelho do que eu costumo usar, né, uma base do que eu costumo usar mediante as disponibilidades das clientes e, como eu falei, que costuma dar super certo. Estratégia para ganhar tempo, como eu prometi, aumentar a densidade sem afetar a intensidade. Isso é basicamente o que a gente vai fazer. Bisset agonista mais antagonista. É um bisset que eu gosto de utilizar nos treinos. Às vezes eu não faço o treino todo assim. Dificilmente eu vou fazer o treino todo assim, só se de fato ela só tiver 35 minutos ou 40 minutos para treinar. Mas é uma estratégia que dentro do treino eu consigo colocar e eu consigo ganhar tempo. Bisset antagonista, ele é basicamente um bisset onde você vai trabalhar a parte da frente mais a parte de trás. Por exemplo, um bíceps com a barra, uma rosca direta, mais um tríceps testa. Ali com a mesma barra você deita no banco e já faz o tríceps testa. Ou mesmo um supino com uma remada curvada, por exemplo. Você pode fazer os dois com halteres, ou pode fazer um com halter e o outro com a barra para já deixar ali pronto. Então, são estratégias aí que você consegue colocar no treino e ficar ali um pouco mais, ganhar um tempo, né? Ganhar um certo tempo. Bisset de alternado por segmentos. Isso aqui também é uma estratégia que eu costumo usar, principalmente nos primeiros treinos das clientes, né? Principalmente se ela quer também um objetivo de emagrecimento. É uma estratégia onde o treino ele fica bem dinâmico, né? Você praticamente não descansa entre as séries, porque enquanto você está fazendo exercício de superiores, você vai descansar e vai fazer o exercício de inferiores, né, no descanso, por exemplo. Vamos mostrar aqui. Você vai fazer um leg press 45. Dentro do leg press 45, tu já deixa os halteres aqui do lado e já pega os halteres para fazer o supino. Quando terminar, faz 10 repetições no leg, pegou os halteres, faz 10 repetições no supino. No próprio banco ali consegue fazer o supino inclinado, então fica ali uma forma bem prática dela fazer o treino e fica um treino bem denso, né? Porque
ela basicamente não vai descansar, porque enquanto ela está descansando do leg, ela faz o supino, descansando uns 30 segundos, só para dar uma recuperada mesmo no corpo, e depois já começa outra série. Você vai passar ali mais ou menos 30 segundos fazendo o supino, depois mais 30 segundos de descanso, então vai dar basicamente aí 1 minuto. Então, que é uma estratégia que eu costumo usar muito, principalmente nos primeiros treinos. E esse estudozinho aqui, ó, é do Brad Schofield e todo o grupo dele, bem interessante, que compara aí os resultados e diz que não vai ter diferença no resultado. Então, são estratégias aí bem inteligentes. A gente consegue ganhar tempo e terminar o treino mais rápido, até um tempo para fazer um pouco mais de cardio também no final. Então, é isso, estratégias aí que eu uso muito nos treinos e que também é validada. Cálculo do volume de acordo com as preferências. Essa parte aqui é bem interessante. É uma base do que eu costumo fazer, né? Por exemplo, se um aluno está iniciando nos treinos, eu vou usar esse 15 aqui, no glúteos e dorsais, né? O glúteos e dorsais, ele é o foco do meu treino, do treino dela, no caso. Então, eu vou usar esse 15 e aí, mediante os meses, eu posso ir aumentando para 16, 17, 18, 19, 20. Não aumento logo do 15 do 20, do 15 para o 20, tá? Porque fica um aumento muito grande e a gente acaba queimando cartucho, então é importante ter cuidado com isso. Isquio, deltóides e abdômenes, ali já é um objetivo intermediário, né? Não é o foco, mas precisa trabalhar bem. Então já coloco aqui 10 a 15 séries e aí vou no mesmo esquema, começo com 10 e vou aumentando aos poucos. Depois gêmeos, quadríceps, bíceps e tríceps, séries base, 5 séries semanais. E aí, dependendo, eu vou aumentando ou não. Depende muito do nível que ela tá e do tempo que ela me dá. Se ela me dá mais tempo, eu vou conseguir aumentar aqui até chegar em 10 séries. Se ela me dá menos tempo, vai ficar nas séries base, porque ela não é o objetivo dela. Então, basicamente é isso. Era isso que eu queria falar hoje, né? A aula talvez se estender um pouquinho, mas é um assunto bem interessante, né? Divisão de treinos. Então, o que é que você aprendeu nessa aula? Digita aqui nos comentários, manda esse vídeo também para um amigo, né, da sua faculdade ou um amigo personal que talvez não saiba disso. Então, espero aí que vocês compartilhem muito, porque também vai me ajudar, vai ajudar o canal. E aí, comenta aqui embaixo o que foi que tu aprendeu com essa aula, né? O que era que tu... Muitas coisas assim a gente já tem de base, né, da faculdade, mas o que é que tu viu assim de diferente que tu vai usar na tua prática? Comenta aqui. Então, tamo junto, valeu!